Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma comparação entre duas televisões QLED da Samsung. O primeiro modelo é o modelo Q80T, modelo lá de 2020, contra a versão atualizada de 2021, que é a Q80A com A no final. Esse vídeo aqui vai ser mais focado em qualidade de imagem para ver qual se sai melhor, então vamos nessa. Vamos começar falando sobre o contraste dessas televisões e a versão lá de 2020 se sai melhor do que a versão atualizada. Só para vocês terem uma ideia, a versão lá do ano passado, a Q80T, tinha um contraste que era o seguinte, era de 3042 por 1, enquanto a versão atualizada é um contraste de 1449 por 1, ou seja, um contraste mais baixo em relação à televisão do ano passado. Só que tem um ponto interessante. Essas duas televisões têm um recurso chamado recurso de escurecimento local, que ajuda o preto a ficar mais preto, melhorando o contraste das televisões. Com o recurso de escurecimento ativado, a gente tem uma diferença, só que ainda assim a versão do ano passado se sai melhor. Com o recurso de escurecimento ativado, a versão do ano passado tem um contraste de 4225 por 1, enquanto a versão desse ano tem um contraste de 1516 por 1, ou seja, a versão do ano passado em relação ao contraste é melhor. Inclusive, galera, comparando o contraste da versão Q80A desse ano, ela é também menor que outras televisões QLED da Samsung mais baratas. Se a gente for pegar, por exemplo, a Q70, que é um degrau a menos, tem um contraste lá de 7000 mais ou menos, o que é bem maior em relação ao contraste aqui da Q80A. Inclusive tem um ponto interessante em relação a isso, que foi uma mudança que a Samsung fez no modelo atual da Q80. O painel das televisões da Samsung normalmente são painéis AV. Aqui esse painel da televisão Q80A atualizado de 2021 é um painel ADS que é muito parecido com o painel IPS. E esse tipo de painel geralmente tem um contraste menor, como realmente tem, a gente está comprovando aqui nos números, e tem um contraste menor para privilegiar aí o campo de visão. E no caso mais para frente aqui no vídeo a gente vai ver se isso acontece ou não, mas enfim, fica aí as informações. Vamos aqui falar então sobre o recurso de escurecimento local, que como eu acabei de falar, é um recurso aí que ajuda o preto a ficar mais preto, para ajudar a melhorar o contraste. Esse recurso também é conhecido como local dimming aí, muitas pessoas costumam chamar assim. As duas televisões têm esse recurso, só que mais uma vez a versão do ano passado se sai melhor, tá? A versão atual tem um recurso, funciona, entretanto tem ali um pouco mais de vazamento de luz. A versão do ano passado funciona melhor nesse sentido. Outra coisa bem importante é a uniformidade de preto da televisão. Será que ela consegue fazer um preto bem uniforme ou será que fica meio manchado, meio acinzentado a televisão? Nesse sentido, mais uma vez, a versão lá do ano passado tem vantagem e é uma vantagem considerável. Inclusive eu também tenho a numeração, falei inclusive duas vezes ali, mas vamos lá. A numeração da versão do ano passado em relação à uniformidade de preto é o seguinte, é de 0,824. Lembrando aqui que quanto menor o número, melhor, tá? Já a versão atualizada, a numeração é de 2,193, ou seja, consideravelmente mais alto. Então na televisão atual o preto puxa muito mais para um cinza do que para um preto mesmo, pelo menos fazendo uma comparação direta com a televisão do ano passado. Mas isso é sem o recurso de escurecimento local ativado, tá? Com o recurso de escurecimento local ativado, a gente tem uma diferença. No caso da televisão do ano passado, com o recurso de escurecimento local ativado, a pontuação era 1,253. Já na versão atual, o número é 5,207, ou seja, é uma diferença considerável, tá? A versão do ano passado tinha aí um nível de preto mais uniforme e com menos vazamentos de luz. Outro ponto importante é o HDR, e aqui sim, finalmente a versão atualizada tem uma vantagem em relação ao modelo do ano passado, então vamos ver aqui. Também temos a numeração para dar para vocês. A versão do ano passado tinha um brilho aí em média de 702 nits, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da cena. Na versão atual eles alcançam um brilho um pouco mais forte, um brilho aí que varia mais ou menos de 800 a 69 nits, um pouco mais também, um pouco menos, dependendo da cena. De qualquer forma, a versão atual tem sim um brilho no HDR melhor e por isso é melhor nessa característica. Outro ponto interessante é a uniformidade de cor da televisão. Isso é especialmente mais importante para jogos de futebol.
Por exemplo, quando tu está assistindo um jogo de futebol, geralmente todo o gramado de fundo é verde. Se a gente tem uma uniformidade de preto muito bom, o verde fica ali muito bom na televisão. Se a uniformidade de preto é ruim, às vezes fica com umas manchas na tela, porque o verde, no caso do gramado, não fica bem distribuído, dando um efeito de tela suja. Isso não é só para o verde, vale para outras cores também. Nesse sentido, a versão do ano passado tem vantagem também. Também temos a numeração. A versão do ano passado, em termos aí de uniformidade da cor, nessa questão da tela parecer meio suja ou não, tinha uma pontuação de 0,199. Lembrando aqui que quanto menos, melhor também, tá? Já a versão atualizada tem uma numeração de 0,208. A diferença é muito pouca, só que ainda assim a versão do ano passado é melhor aqui. Vamos ver agora aí o ângulo de visão da televisão, ou seja, se eu ver a televisão mais lateralmente, será que eu perco muito ali a qualidade das cores, sim ou não? Nesse sentido, a televisão atual é melhor, tá? As duas fazem um trabalho ok, já a televisão atual consegue se destacar melhor. Lembra lá no começo do vídeo que eu falei que essa televisão tinha um painel diferente, que o contraste fazia com que ele ficasse um pouquinho pior para melhorar o ângulo de visão? Então, de fato funciona, o ângulo de visão é melhor, só que na prática aí, de forma geral, os dois têm um ângulo de visão ok, e sim, a versão atual é melhor. Outro ponto importante é o reflexo, ou seja, se tu tá em um ambiente muito iluminado, será que a televisão faz um bom trabalho ou será que ela reflete muita luz? Nesse sentido, a televisão do ano passado também é melhor, como a maioria das coisas que a gente está vendo aqui. A televisão do ano passado, inclusive, era muitíssimo boa nesse sentido. Também tem uma numeração para dar para vocês. A televisão do ano passado, ela refletia em média 1,3% da luz do cenário, e isso é muito pouco. Já a versão atual, ela é uma televisão que não é ruim, tá? Ela também é boa, entretanto ela reflete aí 5,1% da luz total do cenário, ou seja, reflete mais, então a versão do ano passado é melhor aqui. Outro ponto também interessante é o tempo de resposta, ou seja, quando eu estou vendo um filme ou jogando um jogo de videogame, se tem movimentos passando muito rápido na tela, existe uma tendência a ficar um rastro por trás dessa imagem, e quanto mais rápido os pixels mudam de cor, menos tem esse rastro, e quanto mais tempo demora, mais tem esse efeito de rastro por trás da imagem. Nesse sentido, as duas televisões fazem um bom trabalho, mas mais uma vez a versão do ano passado é levemente superior. A versão do ano passado, por exemplo, leva aí 10,1 milissegundos para os pixels mudarem aí completamente de cor, enquanto a versão atual demora 11,3 milissegundos, lembrando que quanto menos, melhor aqui também. A diferença é muito pouca, só que sim, a versão do ano passado também é melhor aqui. Uma característica que é importantíssima para jogadores de videogame é o input lag, ou seja, faça um comando no controle, quanto tempo demora para acontecer na televisão. Isso é uma característica mais importante para jogadores de videogame, e aqui basicamente a gente tem um empate, tá? As duas televisões são muitíssimo boas nesse sentido, estão entre as melhores do mercado. Tem um input lag ali de 10 milissegundos, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da resolução ou da taxa de quadros por segundo que o jogo roda. Então, nessa característica, as duas televisões estão de parabéns. Em relação à taxa de atualização das televisões, as duas televisões rodam a uma taxa de atualização de 120 Hz, ou seja, alcançam aí 120 quadros nativos em um jogo de videogame, por exemplo. Então, aqui a gente tem um empate. Em relação ao HDMI, as duas televisões têm uma porta HDMI 2.1, ou seja, conseguem rodar jogos de videogames a 4K, 120 quadros ao mesmo tempo, então aqui a gente também tem um empate. Vamos então aqui para o resumo final, qual a televisão levou vantagem. Eu acho que vocês devem ter percebido, porque a televisão do ano passado, Q80T, levou vantagem na maioria das coisas. Ela ganhou em contraste, escurecimento local, uniformidade de preto, uniformidade de cor, reflexo e tempo de resposta. Já a versão atual, Q80A, ganhou em HDR, ângulo de visão, e tivemos um empate em input lag, taxa de atualização e HDMI. Levando em consideração tudo isso que eu acabei de falar para vocês, sem sombra de dúvida, se fosse para eu comprar uma televisão, eu ia na versão do ano passado, que é melhor na maioria das coisas que eu mencionei aqui, e além disso é uma televisão mais barata também. Inclusive o link das televisões vão estar aqui embaixo no campo da descrição, para vocês darem uma olhada no preço e também estarem comprando. Acho que é importante mencionar que como a versão atual, que é 80A, está basicamente chegando no mercado agora, daqui a pouco a versão do ano passado, a Q80T, vai sair do mercado e você não deve mais encontrar ela. Então, se você quer comprar uma dessas televisões, no caso a Q80T, é importante, né, comprar agora, porque em breve ela deve sair
do mercado. Inclusive a gente comprou, galera, uma televisão QLED da Samsung desse ano atualizada. A gente escolheu estar comprando a Q70A, versão de 2021, porque entre a Q60, Q70 e Q80 desse ano de 2021, pelo menos baseado nas nossas análises que a gente fez, nas nossas pesquisas, parece ser a televisão com o melhor custo-benefício entre essas que eu acabei de mencionar. Então a gente decidiu comprar ela para estar fazendo os testes. Em breve no canal a gente vai trazer vídeo de primeiras impressões, análise, jogando jogos de videogame. Então se você é novo, não se esqueça de se inscrever para não perder esses vídeos. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dessas televisões, não deixem de colocar aqui embaixo a opinião de vocês sobre ela, se você gostou, se você não gostou. O vídeo foi esse, valeu, falou e até a próxima!